Olá, amigos! Dando continuação à escola dos dons do Espírito Santo, desvendando os dons espirituais. Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre o dom de variedade de línguas. Assista também os vídeos anteriores e os vídeos que virão a seguir, que vão enriquecer a sua vida e serão ferramentas para te abençoar. O primeiro módulo que nós já estudamos fala sobre os 3 dons com características de revelação, que são eles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o dom de discernir espíritos. O segundo módulo, que também já estudamos, fala sobre os 3 dons com características de poder, que são eles: dons de curar, operação de milagres e o dom da fé. E o terceiro módulo, que é esse que estamos estudando, que vamos dar seguimento agora, fala sobre os 3 dons de inspiração vocal, variedade de línguas, interpretação das línguas e a profecia. Neste módulo também iremos aprender o que é o dom de variedade de línguas? Qual a diferença de ser batizado com o Espírito Santo e de receber o dom de variedade de línguas? Por que algumas pessoas não falam em línguas? Alguns passos para falar em línguas, para aqueles que não falam, eles possam então falar, vir a receber essa dádiva de Deus. O que vem depois de alcançar o falar em língua? O que acontece depois? Como que você pode ter crescimento e como os frutos desta maravilha de Deus podem beneficiar a sua vida? E também vamos aprender alguns benefícios do orar em línguas. Vamos propriamente à leitura bíblica. Esse conjunto de 9 dons, ele se encontra no livro de 1 Coríntios 12, do 7 até o 11. E a palavra diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O assunto falar em línguas estranhas é bem polêmico, mas é de suma importância que venhamos a entender e praticar tanto como ferramenta de edificação, como também um dos dons dados pelo Espírito Santo, que é a variedade de línguas. Precisaria de uma escola só para ensinar sobre este assunto, mas eu pretendo escrever, terminar um livro somente sobre o falar em línguas, porque é um assunto muito amplo e precisaria de muitos e muitos vídeos para poder passar todo o conhecimento que se implica no assunto de falar em línguas. Então vamos aprender sobre o dom de variedade de línguas. Número 1. O que é o dom de variedade de línguas? É um dos 9 dons citados na Bíblia em 1 Coríntios 12, 8 e em algumas outras passagens bíblicas vamos encontrar falando sobre o falar em línguas.
é uma inspiração concedida pelo Espírito Santo. É uma manifestação sobrenatural. É uma nova dispensação. Por que uma nova dispensação? Porque os dons espirituais, eles se iniciam depois que Jesus subiu ao céu, depois que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e então enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o doador dos dons para a igreja agora. Foi aberta para a igreja para desfrutar desta herança que Jesus conquistou para nós. Então é uma nova dispensação. O dom de variedade de línguas não funciona sozinho. Precisa de um outro dom para cumprir o seu papel. É necessário a interpretação por terceiros ou pela própria pessoa, porque a Bíblia diz que nós podemos orar para interpretar as línguas. Então nós vamos ver isso mais adiante. Número 2. Precisamos entender que há aspectos diferentes no conceito falar em línguas. Não é tudo a mesma coisa, não dá para pegar o assunto falar em línguas, pôr tudo dentro de um saco e entender como a mesma coisa. Não, há aspectos diferentes. É importante entender que o falar em línguas como instrumento de edificação pessoal é uma coisa. E que o dom de variedade de línguas é outra coisa completamente distinta. Existem aspectos diferentes na finalidade e no propósito, bem como na administração, e os resultados também são diferentes, e iremos aprender sobre isso. Existe um grande incentivo para buscar e alcançar o falar em línguas, porém não há muito ensino eficaz, tanto para quem quer receber, ou também para aqueles que já receberam. Por exemplo, o que vem depois? Depois que uma pessoa recebeu as línguas, o que vem depois? Então você muitas vezes vê pessoas que elas falam em línguas, aí você pergunta, para que serve isso? Como que funciona isso na sua vida? E a pessoa diz, olha, eu quando estou em um alto nível de adoração, quando eu me entrego, quando eu sinto a presença, eu falo em línguas. Então é maravilhoso para mim, porque quando vem essa presença, então eu falo em línguas. Não é essa a finalidade de te agradar, de você se sentir bem apenas por falar em línguas. Tem muito mais. É uma ferramenta que vai trazer benefícios para a sua vida em muitas áreas, como também para a vida de outras pessoas, se você aprender a importância que na verdade é esse dom. Então, é muito importante. Então, algumas pessoas, elas não sabem o que fazer depois. E por falta de esclarecimento, alguns não se interessam em receber. Então, na vida de alguns, eles não despertam o desejo de receber, uns porque tentaram e não conseguiram e logo desistiram, e outros porque não vê tanta importância. Infelizmente, alguns aprendem que é o menor dom e que não tem muita importância esse dom. Isso aconteceu na minha vida, quando eu era jovem e depois eu passei para as igrejas pentecostais, porque eu vim da igreja tradicional, mas fui para a igreja pentecostal. Eu queria desesperadamente receber o batismo do Espírito Santo, que eu não entendia, e eu queria muito, então eu queria a evidência, que é uma delas, falar em línguas. Então eu busquei muito isso e não acontecia, eu não recebia, eu jejuava, eu orava e não estava acontecendo. Por isso que eu quero te ajudar para que você possa receber e você entenda bem sobre esse assunto para um crescimento. Mas
E esse pastor disse que não havia importância, que era o menor dos dons. Então, aquilo era para me confortar, mas na verdade nós vamos aprender que ele não é o menor dom. Nós vamos entender o porquê que o apóstolo falou sobre que quando é maior aquele que profetiza do que aquele que fala em línguas. Ele está falando dentro de um aspecto de edificação pessoal, porque quando ele fala do aspecto do dom da variedade de línguas que vai trazer benefícios a terceiro, nós vamos aprender isso. Ele diz que é igual. Então, as línguas se tornam semelhantes, equilibradas, equivalentes à profecia quando há interpretação. Nós vamos aprender tudo isso com base bíblica um pouco mais à frente. Aprenderemos mais profundamente sobre esse assunto. Agora, olha o que diz no livro de Oséias 4, no verso 6. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos a cada dia estar abertos a crescer e aprender mais do Senhor. Agora, em 1 Coríntios 12, no verso 1, o apóstolo Paulo, olha o que ele nos ensina. Ele diz assim, 1 Coríntios 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. O que ele está dizendo aqui? Que você tem conhecimento do dom, mas não tem muitas vezes o conhecimento de como o dom funciona. Então, o que ele quer que nós venhamos aprender é o funcionamento dos dons para um crescimento, para uma maturidade espiritual. Para entendermos melhor sobre o falar em línguas, precisamos aprender que há aspectos diferentes relacionados a este assunto. Eu quero despertar uma curiosidade sobre você para fortalecer os aspectos de falar em línguas. Então eu vou citar algumas passagens bíblicas, porém sem primeiros versículos para você meditar. E em seguida, então, nós vamos usar os versículos para te dar base bíblica e fortalecer esse conceito no seu coração. Em uma passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele fala que quer que todos falem em línguas. Em outra, ele faz uma pergunta, ele diz assim, porventura todos são apóstolos? Nós sabemos que não. Todos são profetas? Também sabemos que não. Todos operam milagres ou todos são operadores de milagres? Também sabemos que não. E ele continua, todos falam em línguas? E a resposta é não. Então por que no momento ele fala assim, eu quero que todos falem em línguas? Em outro momento ele diz que nem todos vão falar em línguas, porque ele está falando de aspectos diferentes. Ele está falando que em uma modalidade, no dom que tem a característica de edificação pessoal, todos vão poder experimentar, mas o dom de variedade de língua, nem todos vão experimentar. E nós vamos aprender isso dentro da palavra um pouco mais à frente. Vai pensando sobre isso para fortalecer isso no seu coração e a importância que isso vai te trazer. Em um momento, o falar em línguas, diz a palavra, ele diz que é escândalo para o que não é crente. Então, se uma pessoa que não é crente escuta uma pessoa falando em línguas, ela não entende nada e para ela é um escândalo. Mas a Bíblia diz que num outro momento isso se torna um sinal. Por que então se torna um sinal? Porque quando há interpretação e isso traz um benefício coletivo, todos são abençoados e fica então equivalente ao dom da profecia. Então ele está falando de modalidades diferentes, por isso que há esses contrastes do que ele está falando. Eu quero que todos falem, nem todos vão falar. Então nós vamos entendendo algo aqui bem profundo e bem importante.
Em um outro momento, a palavra diz que quem fala em línguas não fala a homens, mas sim a Deus. Então, aquele que fala em línguas não fala a homens, mas sim fala a Deus. E fala em mistérios e ninguém o entende. Em outra passagem, por exemplo, de Atos dos Apóstolos 2 lá, diz a palavra que eles falavam em línguas e as pessoas que estavam ali presentes, que eram de muitos países e estavam em Jerusalém, eles entendiam nas suas próprias línguas. Então, não fala a homens, mas agora eles falam e os homens entendem. Por que isso? Modalidades diferentes, aspectos diferentes, e nós vamos entender, como eu venho dizendo, mais profundamente sobre isso. Na Bíblia não há contradição. Estas passagens falam de modalidades diferentes. Então vamos agora ver isso à luz dos versículos bíblicos, para que você tenha então uma base bíblica e comece a entender melhor. Em 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Em Atos dos Apóstolos 2,4 diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concediam que falassem. Habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, veio a multidão, e estavam confusa, porque cada um da multidão, cada um os ouviam falar na sua própria língua. Não havia intérprete e eles entendiam nas suas próprias línguas o que estava sendo falado em línguas estranhas. Outro contraste de versículos. 1 Coríntios 14, 5. Ora, quero, em algumas versões quisera, mas a tradução mais fiel é: ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, aqui nesse versículo, nós já encontramos duas modalidades, ou dois aspectos diferentes. Eu quero que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Aquele que fala em línguas como edificação própria, esse não traz edificação para toda a igreja, então ele se torna menor. Agora diz, a não ser que também interprete. Então, quando há interpretação, fica igualado. E nós podemos pensar nisso como, por exemplo, para você entender que o falar em línguas como dom de variedade de línguas não é menor. Ele fica equivalente, ele se iguala quando há interpretação. Então podemos pense no profetizar, que ele está querendo dizer aqui, como uma nota de 100. E pense no falar em línguas como uma nota de 50, para você entender. Então, o falar em línguas sozinho é equivalente a 50. Mas quando há interpretação, é mais 50. Então, 50 com 50 dá 100 e fica equivalente. Então, é fantástico você entender sobre essas modalidades diferentes e aspectos diferentes. Aqui podemos aprender que existem aspectos diferentes. O falar em línguas como ferramenta de edificação pessoal, que vimos no primeiro exemplo, e o dom de variedade de línguas, como vimos então no segundo exemplo. E então começamos a entender que há momentos em que o apóstolo, quando ensina, está se dirigindo a um aspecto. O primeiro, da edificação pessoal, benefícios para si próprio.
e que há momentos em que ele está se dirigindo ao dom de variedade de línguas que trará benefício a toda a igreja, ou o falar em línguas com interpretação que trará, então, edificação a toda a igreja. E podemos aprender que o dom de variedade de línguas não é, então, o menor dom. Aqui já está explicado que ele não é o menor dom, porque a não ser, então, a partir do momento que o dom vem junto com a interpretação, ele se iguala à profecia. Isso é maravilhoso. Por isso, o apóstolo nos dá instruções. Olha que fantástico. E diz assim, 1 Coríntios 14, 27. Se alguém falar em línguas, faça isso por 2 ou quanto muito 3. Então, quando falar em línguas, 2 ou quanto muito 3. E cada um por sua vez. Então, é dizendo assim, quando falar em língua em público, fale ou no máximo 3, 2 ou 3, mas e cada um por sua vez, cada um começa e outro para, cada um por sua vez. E haja intérprete. Então, para que isso funcione dessa maneira, precisa ter intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que quando você está na igreja e você está falando em língua, você não deve de soltar sua voz. Você deve então de falar num tom mediano para que você esteja em comunhão com Deus, seja edificado, mas não atrapalhe os demais. Agora, quando houver a interpretação, aí sim, aí vai falar para toda a igreja ouvir. São modalidades diferentes, por isso ele ensina de uma forma diferente. Ele fala como se houvesse contradição no que ele está falando, mas não há contradição, são apenas modalidades diferentes e importante para você aprender e estar esclarecido sobre isso. Vamos dar continuação e aprender mais sobre esses aspectos do falar em língua em seguida. Há aspectos distintos e propósitos diferentes no falar em línguas. Como eu disse lá atrás, você não pode pôr o assunto falar em línguas dentro de um saco e achar que é tudo a mesma coisa. Porque a palavra falar em línguas, ela pode ser muito mais ampla do que você imagina. Então muitas pessoas perguntam, você fala em línguas? E a pessoa, às vezes, se ela não fala, ela fica triste, ou se ela fala, diz sim, eu falo. Como eu disse, quando vem a presença, eu falo, mas não sabe verdadeiramente os verdadeiros benefícios que isso vai trazer, tanto para a vida dela, como pode se tornar uma ferramenta de edificação para toda a igreja, ou para grupos de pessoas, e assim por diante. Então, da mesma maneira que nós podemos usar a palavra, por exemplo, esportes. Então você pode usar a palavra esportes para falar sobre todo tipo de esporte. Mas a palavra esporte, ela é muito ampla. Nem todos os esportes são iguais. Por exemplo, há esportes de jogar com os pés, há esporte de jogar com as mãos e há esportes de jogar com objetos. São diferentes, as regras são diferentes, os resultados são diferentes, o esforço é diferente. Então, por exemplo, esportes de jogar com a mão. Você tem lá basquetebol, tem uma regra, tem uma maneira de se jogar. Você pega lá voleibol, já é diferente, handball é diferente. Então, esportes de jogar com bola. Existe esporte com bola pequena, que seria tênis, seria ping-pong, esporte de bola do tamanho da bola de basquete, de futebol de salão que é menor. Então são bolas diferentes, regras diferentes. Então não é porque a palavra é esporte que é tudo igual. A mesma coisa com medicamentos. Por exemplo, você fala medicamentos.
Só que não são todos os medicamentos iguais, a ministração dos medicamentos não são iguais, mesmo que seja uma palavra para todos os medicamentos. Então, por exemplo, há medicamentos que são injetáveis, há medicamentos que são de beber oral, há medicamentos de passar e cada um com as suas características diferentes. Então, o falar em línguas também tem características e aspectos diferentes e é muito importante, então, você entender isso para entender o que o apóstolo está ensinando e assim você crescer neste dom e desfrutar das riquezas que Jesus já conquistou para nós e que o Espírito Santo tem nos dado. Vamos aprender sobre 3 aspectos diferentes no falar em línguas. Primeiro aspecto, o homem fala a Deus. Em 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Em 1 Coríntios 14, 4 diz assim: o que fala em línguas edifica a si mesmo. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Então aqui nós vemos que ele está falando de uma edificação pessoal. Eu falo em mistérios com Deus, ninguém entende. Então é algo entre eu e Deus. E isso diz a palavra que traz uma edificação pessoal. Então isso está no primeiro aspecto, uma ferramenta de edificação pessoal. E eu creio que essa ferramenta é para todos. Então quando o apóstolo diz assim, eu quero que todos falem em línguas, ele está falando sobre uma ferramenta de edificação que está à sua disposição e que está à minha. Por quê? A ferramenta para você se edificar e para mim me edificar, Deus não dá uma ferramenta para você e não dá uma para mim, não. A ferramenta de edificação pessoal, todos têm acesso. Então eu creio que essa modalidade é para todos. Então quando ele diz assim, eu quero que todos, é porque é possível. E ele diz assim também, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Por quê? Porque ele era arrogante, porque ele estava prepotente? Não, porque ele estava dizendo assim, eu descobri, eu recebi uma ferramenta de edificação que tem abençoado o meu ministério, que eu tenho recebido riquezas através dela, que está disponível a vocês também. E é diferente da outra modalidade que nós vamos ver em seguida. Então, eu creio que esta modalidade da edificação pessoal é uma ferramenta, eu gosto de chamar assim, ferramenta de edificação pessoal, que é para todos. Então você vai poder receber e eu vou te ensinar como você vai receber um pouco mais à frente. Segundo aspecto, um homem fala a outro homem a respeito das coisas de Deus através das línguas e então através do homem compreender. Vamos ver isso no versículo de Atos dos Apóstolos 2, no verso 11. Diz assim, cretenses e árabes, ouvindo-los em nossas línguas, falar das grandezas de Deus, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? Então aqui diz que nessa modalidade, eles falavam em línguas e os outros entendiam nas suas próprias línguas. Então, aqui não fala que havia intérprete, uma outra pessoa interpretando, mas diz que eles falavam em línguas. Então eu creio que eles falavam com o Senhor em línguas e não entendiam o que estavam falando. Mas aqueles que ouviam, Deus deu a condição deles entenderem o que as línguas estavam falando. Isso é maravilhoso. Então, o segundo aspecto,
um homem fala a outro homem, porque o homem está falando em línguas e um outro homem está entendendo a respeito das coisas de Deus. É uma outra modalidade, com uma outra função. Então, esse não é um dom que todos podem receber. É um dom que ele vai se manifestar conforme a necessidade ou conforme Deus quer realizar dentro da variedade de línguas, porque cada um entendia nas suas línguas. Então eu creio que o dom de variedade de línguas está dentro dos 9 dons e será repartido na igreja. Então uns vão falar e outros não, mas o dom de línguas dentro do conceito edificação pessoal, todos vão poder experimentar. Por isso o apóstolo em momentos está falando sobre uma modalidade e em momentos está falando sobre outra modalidade. E eu creio que isso vai ficando um pouco mais claro para você. O terceiro aspecto que podemos analisar e aprender alguma coisa, no terceiro aspecto, Deus fala aos homens agora de uma maneira coletiva. Deus fala aos homens mais através da coletividade da igreja, fala para a igreja, fala para um grupo de pessoas e nesse caso então há intérprete. Então é diferente, isso vai trazer edificação para a igreja. E onde nós encontramos que Deus fala para a igreja? Nós encontramos quando ele diz assim: se reúna, se 2 ou 3 pessoas no máximo falem em línguas na congregação, em público, em voz alta, um de cada vez, se houver intérprete, para que toda a congregação seja edificada. Então ele está falando aqui do terceiro aspecto. Deus fala, porque é Deus que vai falar com a igreja, é Deus que vai falar com as pessoas. Então Deus fala com o homem, aleluia, de uma maneira coletivamente. É o terceiro aspecto, diferente dos outros 2. E nesse caso, então, precisa da interpretação, que pode ser a própria pessoa que pode interpretar, porque está escrito: aquele que fala em línguas, ore também para que possa interpretar. E também outras pessoas que possam interpretar. Então isso é uma herança, é um direito que nós temos e as nossas igrejas precisam usar essa ferramenta, precisamos incentivar a busca desses dons, o derramamento do Espírito Santo, aprender sobre isso, desejar, querer, para que isso também aconteça no nosso meio, nas nossas igrejas, nos nossos grupos, onde adoramos e buscamos a presença de Deus. Isso traz edificação então para a igreja. Então vamos lá. Primeiro aspecto: o homem fala a Deus e traz então edificação pessoal. O segundo aspecto: um homem fala a outro homem a respeito das coisas de Deus, não tem intérprete, o próprio homem entende sobre isso. E o terceiro aspecto: Deus fala com uma congregação, com um grupo de pessoas, através da interpretação das línguas. Então os 2 dons fluindo juntos. E em seguida agora então, eu quero te dar alguns testemunhos destes dons em evidência, aonde eu tive a oportunidade de participar, que vai também ser rico e vai edificar a sua vida. Eu creio que quem recebe o dom de variedade de línguas, ele também tem já a ferramenta de edificação, porque ele já fala em línguas, então ele tem o dom da variedade de línguas, então ele também tem a ferramenta de edificação, que é o falar com Deus em mistérios, essa ferramenta. Agora, nem sempre aquele que tem a ferramenta de edificação vai ter o dom de variedade de línguas. Ele pode buscar, pode até alcançar, mas nem propriamente terá. Então eu creio assim, todos podem ter o dom para a edificação pessoal, a ferramenta de edificação pessoal, mas nem todos
receberão o dom de variedade de línguas, porque, como eu disse, ele é distribuído na igreja. Então eu quero aqui trazer um testemunho, né, um exemplo, um relato de pessoas que eu estive presentes e que eu vi fluir. Por exemplo, vamos falar no dom de variedade de línguas. Não tem nada a ver com você receber capacitação para falar um outro idioma. Não, é uma inspiração de Deus que vem sobre a vida da pessoa e capacita ela para falar com um grupo de pessoas com aquilo que Deus quer falar naquele momento. A capacitação você vai receber estudando, você pode aprender e vai permanecer com você. Como assim? Eu conversei com muitas pessoas que fluem na variedade de línguas. Então, entre essas pessoas, existe a profeta Ana Mendes, e ela flui de várias maneiras, não só de uma maneira, com várias modalidades que este dom proporciona na vida dela, efeitos diferentes e maravilhosos. Então, por exemplo, a Ana Mendes, ela entra muitas vezes em adoração em línguas. Então, ela está lá num evento e ela começa a adorar em línguas, ela canta em línguas, ou ela fala em línguas como o início da ferramenta de edificação. E no meio dessa adoração, ou no meio desse falar em línguas, começa então a sair palavras em línguas que ela não entende, mas que as pessoas que estão presentes nos eventos, porque nos eventos dela às vezes vem pessoas do mundo todo, participam de vários lugares, e essas pessoas começam a entender nas suas próprias línguas, não somente falando, mas muitas vezes adorando, no espontâneo. Então ela, tomada pelo Espírito, cheia do Espírito, começa a adorar ou começa a cantar. Então sai ali em línguas, ela está falando em línguas, mas as pessoas compreendem o que Deus está falando com ela através das línguas que ela está falando. Não só ela, mas também a Heidi Baker, que faz parte do ministério do apóstolo Randy Clark, da Global Wake, que é minha grande amiga também, né? Faz parte da nossa equipe de ministração quando eu estou com o Randy, que aí eu ministro junto com eles como convidado, como um amigo. E a Heidi Baker, ela conta que certa vez ela estava na igreja pregando ali, mas ela quis cantar, começou a adorar a Deus e ela começou a falar em línguas. E depois que terminou, algumas pessoas chegou para ela e disse: "Você sabe o que você estava falando?" E ela diz: "Não, eu estava falando em línguas, cantando em línguas." E as pessoas diziam assim: "Pois nós entendemos no nosso dialeto. Você estava falando assim: chegue perto do Pai, agarre o Pai, venha para próximo do Pai, o Pai te ama." Em uma dessas palavras era Shikababa, e ela repetia Shikababa, pegue o Pai, agarre o Pai, mas ela mesma não sabia o que era aquilo. Depois ela passou a entender que essa palavra era Shikababa. E assim acontece com outras pessoas. Essa é uma maneira. Uma outra maneira que as pessoas são muito usadas, elas entram na ferramenta de edificação pessoal e começam a falar com Deus, e junto com isso, então, elas recebem revelação simultânea, instantânea, e começam, então, a entregar aquilo que Deus está falando. Às vezes entram na profecia ou entram simplesmente na tradução daquilo que Deus está falando. Uma outra maneira a gente vê na igreja, então, quando uma pessoa está falando em línguas e se levanta uma outra e começa a trazer a tradução, a traduzir aquilo que Deus está falando ou quer falar com a congregação. E eu vi isso em minhas ministrações. Certa vez, em uma das minhas ministrações, estava em uma conferência e Deus, no meio da adoração, levantou uma mulher, e essa começou a falar em línguas, e levantou uma outra, e essa começou a trazer coisas fantásticas que a igreja sabia que era de Deus, caiu num quebrantamento, porque aquela pessoa não era dali, não tinha conhecimento de coisas tão íntimas da igreja,
e foi assim algo maravilhoso. Então, o dom da variedade de línguas está à disposição da igreja. Nós precisamos buscar, nós precisamos mergulhar. Então, eu estive presente em vários lugares de pessoas que falava, né, ou cantava em línguas e outro interpretava, ou nessas conferências onde através do espontâneo, da adoração, saía palavras, frases curtas, pequenas que falavam com as pessoas. Também tem um testemunho do Dave Robertson sobre isso, sobre a variedade de línguas, o dom de variedade de línguas, aonde a porta da entrada é a edificação pessoal. Então você entra com edificação pessoal. Como assim? Ele começou a falar com uma mulher que ligou para ele e de repente ele foi tomado pelo Espírito Santo e começou a falar em línguas. E do outro lado a mulher e começou a chorar, chorava muito, e quando terminou ela disse assim: como o senhor sabe falar na minha língua nativa, aonde eu nasci? Por exemplo, ele era americano e a pessoa, não me recordo agora, mas era polonês. Ela disse assim: como o senhor estava falando em polonês? Ele disse: não, eu não falei nem um minuto em polonês, eu estava falando em línguas. Ela disse: pois eu entendi tudo na minha língua natal, na minha língua aonde eu nasci, você falou comigo. Deus revelou coisas profundas, Deus respondeu coisas extraordinárias através do telefone, fluindo então no dom da variedade de línguas, que é algo assim fantástico, e disso pode desencadear, através do falar em línguas, pode desencadear então também a profecia. O próprio Dave Robertson certa vez veio orar por mim. Ele não conhecia o meu íntimo, não conhecia o meu dia a dia, não conhecia o que eu tinha ou como eu vivia, e de repente ele, tomado pelo Espírito, começa a falar em línguas e diz assim: você quer a minha unção? Eu entendi agora que era Deus que estava falando. E antes de eu responder, ele disse assim: então saiba de uma coisa, se você receber o que eu vou te dar hoje, aquele cavalo que você tem lá no sítio, você nunca mais vai andar nele, porque você não terá tempo, eu vou usar todo o tempo da sua vida. E antes de eu responder, ele disse assim: aquele barco que você tem pode vender, porque você também não vai usar mais. Eu vendi o cavalo e o barco, dei fim, porque verdadeiramente eu tenho andado sobre as nações e não tenho tempo para nada dessas coisas. Mas, na verdade, ele falando em línguas, ele trouxe essa profecia, né? Essa revelação, na verdade, ele trouxe uma revelação sobre a minha vida, que até hoje ele não sabe o quanto que ele foi usado, o quanto Deus falou comigo e o que Deus me deu. Então, através do mecanismo da edificação pessoal, Deus pode, por uma porta de entrada, te levar a muitas outras portas. Então você precisa se aprofundar e crescer. Eu creio que isso vai ser tremendo. Então, alguns testemunhos aqui de pessoas que foram usadas no dom de variedade de línguas, aonde traz edificação para terceiros, mas iniciaram isso com a ferramenta de edificação pessoal. Então, todos precisam de ter e de dar início a essa ferramenta de edificação pessoal, que é o falar em línguas. O homem falando com Deus, você falando com Deus em mistérios, você falando com Deus para essa edificação pessoal. Você precisa tomar um passo, porque isso vai trazer ferramentas do céu, equipamentos do céu. Isso vai mudar a história da sua vida, essa prática. E agora então eu quero dar um outro testemunho sobre a edificação pessoal. Eu falei sobre o dom da variedade de línguas, e agora quero falar sobre a edificação pessoal, algum testemunho sobre isso, e seguiremos falando sobre isso. Um outro testemunho do Dave Robertson, que é muito fantástico. Eu estava em uma das suas reuniões e ele disse que ele fez um propósito com Deus de orar das 8 da manhã
até às 6 da tarde, tendo uma hora de intervalo. E ele diz que ele começou ali a orar, mas chegou um momento que a oração se tornou repetitiva, ele não conseguia mais avançar, ele, se orasse, ia repetir tudo de novo, porque não tinha mais assunto. Isso não era um dia, ele fez um propósito de ficar tempos na presença de Deus. Então, semanas ali, ele estava orando. Imagina que chegou um momento que isso se tornou completamente repetitivo. Então, para que ele conseguisse cumprir o tempo que ele fez de propósito com Deus, ele lia a palavra, ele orava em línguas, ele cantava em línguas, ele adorava o Senhor. Mas ele disse que a maior prática que ajudou ele foi o falar em línguas como edificação pessoal. Por que edificação pessoal? Nem tinha ninguém, ele estava num porão, embaixo de uma igreja tradicional, porque ele orava lá embaixo, porque ele orava fervorosamente, e se ele tivesse num outro lugar ia incomodar as pessoas. Então ele pediu aquele lugar e ali ele orava fervorosamente, de uma maneira intensa. Então, para conseguir vencer o tempo, ele começou a orar em línguas. E muito tempo, horas e horas e horas em línguas. E ele conta o testemunho, até você vai encontrar muitos dos testemunhos deles, ou de ensinamento, na internet. Você põe lá Dave Robertson, por exemplo, andando no Espírito, ou falando em línguas, e você vai aprender ali ferramentas extraordinárias. É um grande pastor, um grande homem de Deus, um homem que mais ensinou e mais viveu, e vive ainda, que ele está vivo, né? Falando em línguas. Já está com uma idade bem avançada, não está vindo muito mais para o Brasil, né? Mas um grande homem de Deus. Então acontece que um certo dia bateram na porta dele, ele estava orando, e disseram: irmão Dave, será que hoje você não poderia participar do culto à tarde conosco? Está vindo aí um grande pregador, e eu queria que o senhor participasse com a gente para nos ajudar, porque é dia de semana e as pessoas estão na escola, muitos estão trabalhando, vai talvez ter poucos membros, e o senhor vai nos ajudar. E ele pensou, falou: qual que é a diferença de eu estar aqui orando em línguas aqui e estar orando em línguas lá na igreja? Porque ele entendeu que ele poderia orar em línguas, mesmo dentro de um culto, intercedendo em voz baixa, né? Falando com Deus em espírito, numa voz que não incomodasse ninguém. Então você pode praticar isso na edificação pessoal, sem incomodar as pessoas. Você pode estar viajando de avião e você pode ali estar orando em línguas. Você pode estar dentro de um culto e não precisa gritar em línguas, mas você pode estar intercedendo, falando em línguas, se você recebeu então essa ativação. E se você não recebeu, saiba que você vai receber em nome de Jesus, e eu quero te ajudar. Então o David foi para aquele culto e disse que ele ficou ali meditando em línguas, falando em línguas, porque era o propósito dele estar orando. Então, orando em espírito, orando em línguas, buscando ali a presença de Deus e ouvindo aquele culto. Mas disse que o culto estava enfadonho, era um culto de uma mensagem mecânica, e que o Espírito Santo não estava fluindo. Em momentos ele disse: eu preferiria estar lá na minha sala de oração, porque ali eu estava sentindo mais a presença do que aqui. E acontece que num certo momento ele estava ali falando em línguas, adorando o Senhor, e ele viu abrir diante dele uma tela, como uma televisão, e ali ele falando em línguas, ali adorando o Senhor, ele viu ali um raio-x e viu deformações na perna de uma pessoa, viu muletas, e ficou maravilhado, nunca tinha acontecido aquilo. Ele olha para o lado e vê uma mulher com 2 muletas e pergunta para ela, a visão some, né? E ele pergunta para ela se ela tinha aqueles problemas a qual ele viu, e ela disse: sim. Como você sabe? Ele diz: eu estava aqui meditando, orando em línguas, e abriu essa tela, e eu creio que Deus quer curar a senhora quer receber uma oração? Era no meio do culto, e ela entendeu que ele talvez fosse orar em casa mais tarde, mas ela disse sim. Ele pulou na frente dela e ali começou a orar fervorosamente, e aquilo chamou a atenção do pastor. Ele teve que interromper o culto, chamar um obreiro e dizer para o David parar, chamar o obreiro para o David parar. Quando o homem que foi chamado para interromper o David chegou
perto, ele viu a perna da mulher crescendo, ele nunca tinha visto um milagre na vida dele, ele ficou atônito e ele não conseguia fazer nada. O homem mandava ele parar, para falar para o David parar, mas ele não conseguia, porque ele foi tomado pelo Espírito. Aquela mulher levantou sem as muletas, todo mundo conhecia ela, ela foi curada e disse assim: o Espírito Santo está curando nesse lugar aqui. Se esse homem orou por mim, ele me curou, é porque Deus quer curar. Aonde tem alguém enfermo, vem aqui que esse homem vai orar. E foi um Pentecostes, as pessoas começaram a ser curadas, mas quando acabou aquele culto, o David ficou frustrado, desanimado, falou: eu estraguei o culto daquele homem, eu estava orando em língua quietinho ali, via visão e de repente, meu Deus, eu sou indigno, como que o Senhor mostrou isso? Como que o Senhor me usou dessa maneira? Eu estou ainda, em outras palavras, engatinhando na sua fé, não tenho experiência. Ele estava iniciando o ministério dele. E aí o Espírito disse assim: David, você descobriu uma das maiores ferramentas de edificação pessoal. Quando você não tinha mais palavras para falar, eram repetitivas, e você começou a orar em horas, em espírito, falando em línguas, você recebeu, aleluia, do céu, equipamentos, você recebeu, aleluia, dons que foram acrescentados pela porta, a conexão que se abriu através do falar em línguas. Você descobriu uma ferramenta fantástica. E eu queria entrar naquela igreja e não havia ali ninguém que eu pudesse entrar para fazer uma grande obra, mas como você estava em comunhão, conectado com o meu espírito, então eu entrei em você e fiz essa obra extraordinária. Fui eu que fiz. Aquela igreja foi avivada. A partir daquele dia começou a viver os dons do Espírito Santo, e o David descobriu uma das maiores ferramentas de edificação. Por isso que o apóstolo diz: eu pratico, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Você também precisa aprender que essa ferramenta vai mudar a sua vida, o seu ministério e o seu coração. E isso aconteceu na vida do Dave, porque ele estava com a ferramenta de edificação. E isso tem acontecido na minha vida. Eu vou viajar de avião, enquanto eu estou indo, eu estou orando no Espírito em línguas, edificando a minha vida. Eu estou na igreja, na hora da adoração, muitas vezes eu estou ali orando em línguas. Você pode estar na sua casa orando em línguas. Nós vamos aprender mais à frente que aquele que ora em espírito, em língua, como ferramenta de edificação pessoal, que é para separar, eu uso essa palavra para separar, para que você entenda melhor, a mente fica infrutífera, vazia. Então, se a tua mente está infrutífera, você pode fazer outras coisas enquanto você está orando em língua, porque você não precisa da mente, você não ora com a mente, você não ora com sabedoria. O seu espírito fala com o Espírito de Deus, mistérios, coisas que você não entende. Então, a tua mente está livre. Você pode fazer coisas e orar em línguas, fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. As mulheres que têm essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, os homens não têm muito essa habilidade, mas no falar em línguas você pode estar vendo uma coisa e falando em língua, você pode estar lavando uma louça e falando em línguas. Tem pessoas que acham que precisam só se separar, há pessoas que não têm tempo para se separar, então elas podem dirigir o carro falando em línguas, elas podem estar fazendo, como eu disse, outra coisa e meditando em línguas. Assim o David cresceu e assim você pode crescer, assim eu tenho crescido. Que isso possa ser realmente um diferencial na sua vida, que Deus desperte o desejo para que você cresça. Então eu vou ler aqui o resumo, vou falar com você sobre o resumo dos 3 aspectos, né? Do falar em línguas, que não é tudo a mesma coisa, tem modalidades diferentes, para nós seguirmos em diante, então, que aí nós vamos aprender depois disso, qual a diferença de ser batizado com o Espírito Santo e de receber o dom de variedades de língua. Há muita confusão sobre isso, nós vamos aprender. Assista o próximo vídeo. Eu darei continuação à escola Desvendando os Dons Espirituais.
continuaremos com o assunto sobre o dom da variedade de línguas. Você assistiu sobre esse tema o primeiro vídeo. Nós vamos continuar agora no próximo vídeo e continuaremos com os temas. Qual a diferença de ser batizado com o Espírito Santo e de receber o dom de variedade de línguas? Por que algumas pessoas não falam em línguas? Ensinaremos alguns passos para falar em línguas. Você que tem o desejo, então você vai aprender passos daquilo que você deve fazer para alcançar e depois seguir adiante após alcançar. O que vem depois de falar em línguas e alguns dos benefícios de orar em línguas. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer a sua vida e o seu ministério, então assista o próximo vídeo.